Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de Filosofia do Direito. Nós vimos, na aula anterior, que no início da Idade Média, o pensamento de Santo Agostinho ele se tornou uma doutrina imediata e oficial da Igreja para o que tange as questões da teologia e da filosofia. No entanto, nos séculos finais da Idade Média, houve um contato da Europa cristã com outras filosofias, com outros povos. Quando eles tiveram contato com os árabes e os judeus, eles acabaram tendo também contato com outros pensadores como Aristóteles, que era muito estudado por eles. Como nessa época nós vivíamos uma época de muitas guerras, intensas trocas culturais, então mais uma vez você vai ter o quê? Uma filosofia grega sendo incorporada ao cenário da teologia. Com São Tomás de Aquino, a Igreja ela vai passar a dialogar com o pensamento de Aristóteles, isso ali no século XIII depois de Cristo. Será São Tomás de Aquino responsável pela grande síntese da teologia católica com o aristotelismo. A mais notável obra de São Tomás de Aquino, inclusive a muito famosa e muito densa, é a Suma Teológica. Nesse livro ele vai resumir o extrato mais importante das preocupações filosóficas e teológicas da Idade Média. São Tomás ele é um expoente da escolástica. Então, o que é escolástica? É uma escola de filosofia e teologia que surgiu no mundo medieval, que vai representar um método bem particular de leitura e compreensão dos textos, especialmente os textos sagrados e das obras que tinham muita reputação de autoridade. Como a gente sabe que existiu influência da Igreja, então as obras que eram estudadas eram especialmente as obras religiosas. Tomás de Aquino ele vai se valer dessa grande tradição passada por meio da argumentação para poder também trazer Aristóteles para esse cenário. Nos séculos XI e XII, a gente vai ter também, antes disso, o surgimento das universidades, como uma disciplina de leitura, comentário da Bíblia, de autores prestigiados. Várias manifestações intelectuais decorreram dessas técnicas da escolástica. Então, Santo Tomás ele vai exatamente absorver isso que vem trazendo, essa tradição vai trazendo, essa metodologia que a tradição vai trazendo. O respeito ao texto vai impor o que ele chama de léxio. O que seria o léxio? Seria uma leitura atenta dos textos. Depois disso viria a disputácio. O que é disputácio? O próprio nome já diz, um debate, disputa entre as ideias. Depois a quaestio, que seria as questões postas, a discussão e assim por diante. A gente tem alguns filmes medievais que tratam disso, que mostram um pouquinho isso. Na escolástica, a gente também tem a predicatio, que seria exatamente a tradução disso nos sermões. Na parte final da Idade Média, a gente vai ter os procedimentos escolásticos dando origem a várias obras, como, por exemplo, a Suma Teológica, que seria a síntese do pensamento de São Tomás de Aquino e de Aristóteles absorvida pelo cristianismo. Vou explicar um pouquinho mais aqui sobre isso. No ambiente intelectual dominado pelo agostianismo, ou seja, por Santo Agostinho, Tomás de Aquino, ele vai representar uma grande novidade intelectual. Para Agostinho, a fé era o meio fundamental de acesso à virtude e ao justo. Lembra-se disso? Que eu falava, inclusive, ela é tão forte que você vai aceitar até mesmo que é injusto, baseado na fé. Tomás de Aquino, tendo em vista a tradição aristotélica das virtudes como os atos do homem para com os outros, dá um passo em direção a uma atenuação dessa dicotomia entre fé e razão. Por quê? Você tem ali muito tempo a fé sobrepondo a razão. Nesse momento, Santo Tomás de Aquino vai tentar equilibrar essa balança. Para Tomás, os atos e a razão passam a ter um papel relevante, que em Agostinho não tinha. Agostinho não deixava margem para a ação política, social dos homens, na medida em que dava ênfase principalmente ao pecado original. Para ele, para Santo Agostinho, o homem, pecador por natureza, estava eivado do vício mortal, então não tinha como fugir disso. Tomás de Aquino não, ele vai reabilitar os atos, vai considerar o pecado original não como uma morte, mas sim como uma doença. E se é como uma doença, a gente pode conseguir o quê? Cura. Se for a morte, não, morte você não consegue, não tem remédio para a morte, Uma doença você tem um remédio. Então, assim sendo, os homens, eles não estão necessariamente condenados a produzir injustiça na vida terrena, como pensava Santo Agostinho. Porém, ainda que decaídos pelo pecado original de Adão e Eva, eles podem se soerguer tanto pela graça quanto pelos atos bons e justos. Lembre-se que Santo Agostinho focava muito na ideia da graça? Então aqui trata-se de uma debilidade, ou seja, de uma doença e não de uma condenação fatal. Assim sendo, então, Tomás de Aquino, embora não retorne plenamente à filosofia das virtudes, como no mundo antigo, como a gente viu em Platão, em Aristóteles, ele vai atenuar um pouquinho esse afastamento teológico em relação às ações do homem na sociedade.
No pensamento de Santo Agostinho, fé e razão, eles estão numa relação de confronto, né? Uma relação de subordinação. Subordinação de quem? Da razão à fé. Já para Santo Tomás de Aquino, por outro lado, a gente já vislumbra uma relação de complementariedade entre fé e razão, né? O espaço para uma racionalidade da justiça na própria ação dos homens para com os demais. Então vocês podem perceber que existe sim um determinado equilíbrio aqui com Santo Tomás de Aquino. Em termos jurídicos, também Tomás de Aquino ele vai atenuar os preceitos agostinianos, né? Em Agostinho, a gente viu que se distinguiu a justiça em Deus e a injustiça nos homens, né? Numa vaga relação com o mundo das ideias e o mundo sensível, de uma leitura platônica. Lembra-se, o mundo sensível é o mundo imperfeito, o mundo inteligível seria o mundo divino, o mundo perfeito, mais ou menos uma conexão com Platão ali. Assim sendo, para Agostinho, duas instâncias opostas, nas quais a apreciação do justo e do injusto se dão, né? Então seria Deus e os homens, Deus perfeito, os homens imperfeitos. Tomás de Aquino, ele vai refinar o pensamento de Santo Agostinho, né, e o da tradição cristã medieval, e vai trazê-los mais próximos de Aristóteles e da base filosófica greco-romana. Pensa bem, Aristóteles ele não vai também acabar com essa ideia da divisão do mundo em sensível e inteligível? Então, Santo Tomás de Aquino vai fazer a mesma coisa com Santo Agostinho, vai acabar com essa divisão. Sem abandonar o pressuposto da graça e da fé, Santo Tomás ele vai insistir no fato de que há a possibilidade de o homem descobrir na natureza atos, comportamentos e medidas justos. Essas apreciações da natureza, elas são mensuráveis pelo homem, mas se devem indiretamente a Deus. Assim, além dos mandamentos divinos, obtidos por meio da revelação e da fé, há sempre um espaço das leis naturais que são divinas, porque a natureza é uma criação de Deus, não é? Então, ela é a criação de Deus, então elas são divinas, mas elas são passíveis do conhecimento humano. Então você pode ter alguns problemas em relação a essa lei, porque ela é uma tradução. A lei para Santo Tomás é uma regra, né, e uma medida dos atos humanos. É um princípio que orienta o homem e a natureza e, por orientar, acaba sendo passível de compreensão pela razão humana. No pensamento tomista, diferentemente dos modernos, né, para os quais basta uma validade formal, estatal, para que a lei seja assim, considerada uma lei em consonância com a justiça, né, aqui você vai pensar o seguinte, que Santo Tomás ele pensa numa lei que é voltada sempre para o bem comum. Se não visa o bem comum, não adianta ela ter uma validade formal, não, ela tem sempre que visar o bem comum. Tratando das leis de Deus, Tomás de Aquino ele vai expor a respeito da lei eterna, que é a razão divina. Que essa razão divina, como a gente sabe, uma razão divina que é transcendente, que governa o mundo, né? E ele vai ter essa lei de que é divina, e você vai ter também uma regra de Deus que é anunciada aos homens pela revelação. Então, a lei eterna ela é praticamente ininteligível ao homem, na medida em que é da razão divina, né? E o homem ele está subordinado a ela. A lei divina ela é um mandamento revelado ao homem, que o alcança por meio da fé. Então é a fé que faz o homem se conectar ao divino, né? E essa lei dos homens ela se conecta ao divino através da fé. Tomados de longe, a lei eterna e a lei divina elas podem ser compreendidas num bloco, na medida em que ambas se distinguem das leis naturais e das leis humanas. Veja bem, parece um pouco confuso, mas não é. A lei divina, ela se manifesta como um direcionamento moral, um direcionamento jurídico dos homens, né? E sua direção ela é dada por Deus no Antigo Testamento, por exemplo, e no Novo Testamento. Principalmente no Antigo Testamento, quando você pega são os 10 mandamentos, né? Para Tomás de Aquino, houve a necessidade de que normas específicas fossem dadas por Deus aos hebreus, lá no Êxodo, né? E há uma norma nova que é revelada aos homens por meio de Jesus Cristo no Novo Testamento, né, que confirma em outro patamar a velha lei. Então, lembre-se lá no Evangelho que fala assim, eu não vim abolir, eu vim dar plena perfeição. É mais ou menos essa ideia. A caridade nos Evangelhos enuncia um princípio de lei que vai orientar tanto a moral quanto a religião. A nova lei, então, ela não vai se opor à velha lei, né? Então, o Novo Testamento ele não veio para extinguir o Antigo Testamento. Ao lado desse bloco das leis eternas e divinas, inalcançáveis pela razão humana, há sempre uma lei que se comunica com os homens a partir da própria existência natural destes.
seria a chamada lei natural. Ela se verifica na natureza, que é obra de Deus, como eu disse, né? Mas que é inteligível à razão humana. A lei natural, ela é divina pela sua origem, mas, como eu disse, é passível de compreensão pelo homem. A lei natural ela é considerada para São Tomás como uma participação da lei eterna na criatura racional. Se ela é dada pela razão mensurável pela natureza, a lei natural ela não é conhecida apenas pelos crentes. Qualquer ser humano, pela sua participação na natureza, dela ele pode extrair a lei natural. Ela também fala aos pagãos, e é então por meio dessa lei natural que aquele que não conhece a fé pode inclusive agir no sentido da sua própria salvação. Então vamos tentar resumir aqui. Aquino, em São Tomás de Aquino, ele vai admitir uma ordem natural do mundo, abaixo da ordem divina. No ápice de tudo está a lei de Deus, que ele vai chamar de lex eterna ou lex naturalis, que deve ser investigada pelos homens para a criação da lex positiva, que será mais ou menos justa conforme se aproximar da lei natural. Então você vai ter uma adequação da lei dos homens à lei de Deus. A lei eterna vem de Deus. A lei natural seria a tradução da lei eterna pelos seres humanos na moral, que aí não é fixa só na religião. E a lei humana é o código escrito que aplica essa lei natural. É basicamente isso aí. Ao lado das leis, há a questão da justiça, cujo objeto nós estamos vendo nessas aulas, que é o direito. Então, Tomás de Aquino ele vai seguir, em linhas gerais, a esse respeito, o pensamento de Aristóteles. Como a gente já viu lá na Ética Nicômaco, a justiça será, para São Tomás de Aquino, assim como para Aristóteles, considerada o bem do outro. E sua manifestação específica ela é distributiva e retributiva. Nesse ponto, Tomás de Aquino ele vai ressaltar o caráter casual e não taxativo do direito natural, ou seja, sempre visando o bem comum. Em pleno século XIII, a gente pode dizer assim, nós podemos já pensar uma antecipação dos tempos modernos. Tomás de Aquino ele mantém, com o resgate de Aristóteles, a sua ideia de direito natural como distribuição do justo entre os iguais. Para São Tomás, a propriedade privada ela é legítima. Ele não acha que seja ilegítima, mas ele não aceita também a usura. Como a Igreja Católica condenava a usura, ele também condenava a usura. Mas a propriedade privada ele aceitava como legítima. Apesar de lido pelos teólogos e juristas da Igreja como um rol de mandamentos divinos, o direito natural de São Tomás é aristotélico, na medida do espaço à ação justa, conforme a natureza. É uma doutrina jurídica da ação justa, mas sempre respeitando a tradição. O direito natural de Tomás de Aquino revela um progresso face do agostinianismo, mas ainda assim é uma visão jurídica bem conservadora. Em termos de filosofia do direito, o tomismo é uma abertura em relação ao agostinianismo, na medida em que permite ao homem, novamente, conhecer a medida do justo, mas ele ainda é uma abertura parcial. Por quê? Porque mantém o sistema justo-filosófico subordinado à teologia, ou seja, nesse momento você ainda tem uma posição mais alta da fé em relação à razão. Ainda que a fé não negue e não se oponha à razão, a razão ela está ali a serviço da fé. Então não existe um confronto das duas, mas a razão acaba sendo subordinada à fé. Então, eu espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários. Vai ser um prazer ajudá-los a compreender um pouquinho mais de Santo Tomás de Aquino. Até a próxima aula.